Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante, hoje, direto da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. Um ato solene para comemorar os 20 anos da regulamentação da profissão de educação física. E aqui, nessa solenidade, a Federação Internacional de Educação Física, a FIEP, vai entregar o troféu Professor Carlos Alberto Garcia a 20 profissionais que se destacaram ao longo das suas carreiras. Está comigo aqui o delegado da FIEP, professor Everton Deixes. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos em seguida para fazer um papo com ele sobre este ato, para engrandecer cada vez mais essa profissão. Já voltamos. Pablo é um técnico de TI atarefado. Tem que resolver muitos problemas todo dia, o tempo todo. Se não é a rede do servidor, é o sistema de segurança. Se não é o computador do vizinho, é a internet do condomínio. Como ele desliga de tudo isso? Pablo se liga na cultura. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, literatura, artes visuais e muito mais. Vá até o Sesc ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Tá certo, então, estamos de volta com esse ato solene para comemorar os 20 anos da profissão de educação física. Professor, uma bela ideia que eu me somei a ela, mas tenho que te dar os louros pela iniciativa. Que isso, Bosco, mas eu quero agradecer aqui desde já a tua participação, sempre apoiando nós da FIEP, por esse evento. No primeiro momento que eu vim aqui conversar contigo, tive a ideia e prontamente tu abriu as portas da Câmara aqui para nós. E tu que me abrilhantou a ideia de dizer, não, Deixes, nós vamos fazer um ato solene para esses 20 profissionais. E são 20 profissionais que se destacaram em Porto Alegre durante esse período de 20 anos, né, da nossa regulamentação do profissional de educação física. Então, tu está de parabéns por abrir as portas para os nossos profissionais de educação física aqui na casa. Vamos falar um pouquinho da FIEP, a Federação Internacional de Educação Física, que durante muito tempo o professor Wilson Bagatilho foi o delegado, que será um dos homenageados aqui, E agora ele passou o bastão por Deixes. Vamos falar um pouquinho da FIEP. Que bastão pesado esse, Bosco. A FIEP, nós já estamos aí com 95 anos de história no mundo, né? Tudo começou da Bélgica, e um grupo de brasileiros levaram 48 dias para atravessar esse oceano, em 1923. E desses brasileiros tinha o Jacinto Targa, gaúcho. Professor Targa. Exatamente. O professor Silvio Raso, de Minas Gerais, Antônio Boaventura, de São Paulo, e o professor Colombo, do Rio de Janeiro. Esses 4 pioneiros, então, chegaram no Brasil dia 13 de agosto de 49, que hoje estamos com 69 anos aqui no Rio Grande do Sul, a nível de Brasil, a FIEP. E de lá para cá, uma série de ações, o professor Jacinto Targa também foi delegado do Brasil, começaram a expandir a FIEP e as suas ações pelo Brasil e pelo mundo. E aqui no Rio Grande do Sul, depois do professor Jacinto Targa, o professor Remo John, que fez excelentes trabalho pela PAI, em Torres, passou o bastão então para o professor Wilson Bagatini, que ficou por 25 anos
como delegado, fez grandes eventos, organizou a nossa casa aqui. Tinha um evento muito forte, Circuito Conesul, que era organizado no Colégio Bom Conselho. 25 anos ele ficou? 25 anos ficou como delegado aqui. E após o professor Wilson Bagatini assumir, então, com muita honra, muita satisfação, essa função na nossa regional como delegado. Os 20 nomes, né? Muitos outros poderiam ser escolhidos, mas nós vamos combinar que todo ano nós vamos fazer uma igual a esta de hoje, para homenagear outros tantos profissionais que se dedicam nessa arte que é cuidar da saúde das pessoas. Topado? O Bosco já está certo isso. Tá? Tanto que quando nós começamos a listar os nomes, é muita gente, tem muito profissional qualificado. E quando tu falou agora que nós estamos cuidando da saúde, nós cuidamos da saúde do bebê, da criança, do adolescente, do adulto, da terceira idade. Olha o quanto o profissional está envolvido com o ser humano, em todas as suas fases. Então, o ano que vem já está certo. O ano que vem é nossos 70 anos da federação aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter um jantar comemorativo, nós vamos lançar a medalha de 70 anos e mais 20 profissionais vão ganhar essa medalha. Mais um ato solene aqui na Câmara. Com certeza, vamos estar contando com o Bosco novamente. E esse trabalho, assim, das pessoas, e eu sempre perguntava para o professor Garcia isso, Garcia, me explica como é que as universidades formam professores de educação física e como é que se trabalha sem ter a profissão regulamentada? Deveria ter sido lá atrás difícil isso? Bosco, eu sou moderno na área, né? Eu sou formado pela Ubra Canoas em 2005, mas eu me lembro na minha infância que eu não tinha aula com profissionais de educação física, eu tinha aula com brigadiano. Era um brigadiano no colégio estadual em São Cepé, onde perto de Santa Maria, que eu sou natural de Santa Maria. Ele dava aula para nós de basquete, de handebol, de futsal, porque não tinha o profissional. E nas escolinhas de São Cepé e de Santa Maria também não existia o profissional de educação física. Porém, eu tive dois profissionais muito fortes na minha memória, que fizeram um excelente trabalho comigo, não somente a nível técnico, mas como cidadão, que é o principal formação do profissional. E o que me baseou para eu querer ser profissional de educação física. E a partir de 98... Quem são eles? O professor Gilmar e a professora Lenise, ambos de São Cepé. Um de handebol e o outro de futsal. E a partir de então, em 98, o qual o professor Garcia fez parte, assim como o professor Manuel José Gomes Tubino, o professor Jorge Sterhilber, hoje presidente do nosso Confef, o professor Almir Grum, presidente da FIEP, eles fizeram parte, então, dessa regulamentação, desse trabalho árduo da Lei 9696 de 98. Quanto tempo aí? Tem quanto? Tem 5? Vamos continuar então, tem 5 minutos, nosso papo está fluindo pra caramba, né? E eu vejo aqui, vai ser homenageado, está chegando, o Roger Machado, técnico do Grêmio, do Palmeiras, do Atlético Mineiro. E por que eu falo no Roger Machado? Porque ele é um símbolo daqueles ex-atletas, tipo Filipão, Tite, que se preocuparam em se qualificar e fazer o curso de educação física. Exatamente. Eu conheci o Roger em 2012, trabalhei no Grêmio na pré-temporada em Bento Gonçalves, a convite do professor preparador físico na época, o professor Paulo Paixão, e me aproximei do Roger. Ele estava estudando educação física na Sojipa, então nós trocávamos muito conhecimento, muitas figurinhas ali. Ele com a parte prática dele, que ele tem, que é um fenômeno, sabe muito, e eu com a minha parte teórica, e nós íamos construindo uma educação física ali. E a partir dali nós fizemos uma amizade. Hoje eu digo para ele, eu tenho meu time aqui no Rio Grande do Sul e tenho o time do Roger também. Onde ele anda, eu torço por ele. Um grande camarada, um grande amigo. E vai estar aí hoje conosco, sendo homenageado também. Deixa uma mensagem aí para esse pessoal, para dizer que é importante cuidar da saúde, que é importante malhar, se mexer, né? Poder, né, ter um orientador, um personal ou alguém capacitado. Bosco, eu sempre digo para as pessoas que a saúde é o bem mais caro que nós temos. Depois do nosso filho, é o tesouro maior, é a nossa saúde. E se nós não cuidarmos agora, amanhã, daqui a 10 anos, nós não vamos ter a mesma idade. O nosso organismo não vai estar o mesmo. Então precisamos cuidar desde agora, procurar condicionar cada vez mais o nosso físico, preparar a mente para as nossas atividades do dia a dia. E a educação física, a atividade física nos fornece isso. Sempre com um profissional de educação física registrado pelo Conselho Federal.
Mais uma vez, então, parabéns ao professor Everton Deix, que é o delegado da FIEP, do Rio Grande do Sul, Federação Internacional de Educação Física, pela proposta de reconhecer a qualidade pessoal e profissional de 20 colegas, né, colegas de Educação Física, nesse ato solene aqui na Câmara de Vereadores, comemorando 20 anos da regulamentação da profissão, tá certo? Vai rodar a vinheta, entra intervalo e nós vamos continuar aqui. Dona Teresa é aposentada. Seus filhos foram morar em outra cidade. O marido passou dessa para melhor. Nem o Silvestre para em casa. Sabe o que ela faz para espantar a solidão? Música! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O programa Maturidade Ativa é um deles. Grupos de convívio, inclusão social, oficinas e outras atividades para o envelhecimento saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. O Lorenzo é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço, então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte, que poderia tirar o sensor do braço dele. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela, e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima, o principal é a concentração, assim, é o tempo de concentração numa atividade, a dedicação, né, que ele tem. Isso reflete muito na execução dos temas da escola, em prestar atenção na aula. Ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos, tarefas mais demoradas, e agora a gente nota que ele consegue se focar mais, e eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima, tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais. O judô, o vôlei, a ginástica artística. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Tá certo, então, estamos de volta, direto da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ato solene para homenagear 20 profissionais de educação física nos 20 anos do reconhecimento da profissão. Que alegria, meu amigo, meu parceiro, e eu torço muito assim, quando o cara tem uma visão macro da situação, jogador consagrado, mas sempre pensando no depois da bola, e foi estudar educação física. Técnico Roger Machado, que bom te ver, cara. Parabéns pela homenagem. Obrigado, Bosco. É um prazer estar falando contigo, porque a nossa proximidade não é de agora, né? Acho que faz mais de 25 anos, ou pelo menos 25 anos que a gente... Tu era lateral ainda. Quando eu ia no teu programa aos sábados... Na TV Guaíba. Que teu diretor, que teu produtor é lá na porta do estádio esperar a gente, e para que a gente pudesse participar do teu programa, mais de um programa que marcou geração. Vou falar um pouco aí, quando é que tu decidiu mesmo, bom, eu tenho que me qualificar, preciso estudar educação física?
Então, eu entendia, Bolsa, que a minha parte prática, como prático, efetivamente, dentro do campo, quase 20 anos jogando futebol, me dava uma parte importante e fundamental da minha trajetória, né? Mas que se eu desejasse me tornar treinador posteriormente, eu teria que, de uma certa forma, teorizar tudo aquilo que eu fiz dentro do campo, né? Porque eu aprendi muita coisa com meus mestres, né, que foi muito importante, muita coisa que até hoje é atual. Que certamente esses profissionais aprenderam com seus mestres também através da prática, mas que era importante essa atualização, né, e teorizar tudo aquilo que eu vivi dentro de campo, né. Para mim foi determinante, né. Não foi a parte do futebol, né, foi a prática que me deu aos longos de 20 anos. Porém, o que eu aprendi de pedagogia, né, de treinamento, né, de metodologia, de biologia, de fisiologia, isso aí eu consigo hoje, de uma certa forma, na prática, colocar todos os ensinamentos que a academia me deu. Tu parasse de jogar e foi fazer o curso, ou paralelo a isso tu fez o curso? Eu parei, eu tentei ainda jogar um pouquinho em 2009 nos Estados Unidos, no DC United, mas a minha coluna já não me deixava mais. Mas antes de ir para lá, eu prestei vestibular, né? Eu pensei, poxa, se eu chegando lá eu não conseguir dar continuidade, eu volto, né, inicio a formação como educador, né? De fato, eu cheguei nos Estados Unidos com menos 17, a coluna recém-recuperada, os campos de grama fechados e treino no sintético. Uma semana minhas costas estavam destruídas novamente. Daí eu voltei e iniciei a carreira, mas não iniciei antes porque é difícil conciliar as duas coisas nessa andança toda da gente no futebol. Mas já tinha a ideia fixa na cabeça do que eu queria fazer depois. Quanto tempo de Grêmio, Roger? Foram 12 anos ao todo, né? 2 anos na base. Profi ou base e tudo? 2 anos na base e 10 temporadas, né, como jogador profissional, 505 partidas. Sempre titular? Algumas vezes que eu fiquei no banco, vindo de lesão, mas depois tomar uma posição. Em alguns momentos eu recordo que não tinha nem substituto. Mas por opção do treinador fui uma vez durante 20 minutos em 2003 que o Adilson, né, quis experienciar e colocar o Miguel na lateral esquerda, mas com 20 minutos contra o Paraná ele me retornou como titular. Então, assim, por opção do treinador foram 20 minutos de 10 anos. Quantos títulos? Vamos recapitular esses títulos aí. A Copa do Brasil, né, de 94, que eu atribuo ela a base de tudo, né? O Grêmio subiu 15 ou 19 meninos, né? Fez quase que uma peneira no profissional e garimpou alguns de nós que fizemos isso. Quem vingou junto contigo? O Darley subiu um pouquinho antes de mim, já em 93, foi campeão gaúcho com o Filipão, né? Depois junto dele o Miguel, o Arilson, o Jamir um pouquinho antes, o Groto que já estava, a Arilson, já falei. Uma só fera, Emerson. Goleiro ou o volante? O Emerson já estava, o volante, que depois o meia que se transformou em volante, né? Eu como lateral esquerdo, né? Andrezinho Vieira, que era o amuleto, lateral direito do volante. Não me recordo alguns outros, mas ainda tiveram 2 ou 3. Aí em 94, Copa do Brasil. E depois? Daí em 95 o Campeonato Gaúcho, a Libertadores, 96 o Campeonato Brasileiro, 97 Copa do Brasil novamente. Sei que ao todo foram 4 Copas do Brasil, né, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, 5 regionais, né, entre 10 anos, não vou precisar quais foram os anos. Alguns torneios internacionais, né, o vice-mundial, né, pro Ajax, e esses torneios de verão aí que se disputavam antigamente no meio do ano, ou no início de ano de pré-temporada. Teve seleção brasileira também, não teve? Teve no princípio, acho que em 94, acho que mesmo eu fui convocado no princípio de 95, ainda pelo Zagallo ou pelo Parreira, se não me recordo. E posteriormente isso eu fiz uma Copa América com o Filipão e alguns jogos da eliminatória eu fui convocado também por ele já em 2001, no início do trabalho dele. Depois do Grêmio, direto Fluminense? Japão, 2 anos. Japão, aonde lá? Viseu Kobe, né, na cidade de Kobe. Para juntar só o dinheiro, né? Era para ali eu lembro que a época quando eu saí do Grêmio, Bosco, eu disse não, agora está na hora de eu deixar de ganhar a mesada do pai, né, e sair de casa. O Dunga conta uma história maravilhosa que foi jogado no Japão,
e o Dunga Bosco, lá eles são sérios, Bosco. Faziam a barreira e eu queria, vamos, e eles, não puede. Não, é verdade. A seriedade é algo, né, impressionante, né, nos jogadores, por consequência, né, no país inteiro. Né? Porque agora estão malandros também, né? Aprendem um pouco, né, do esporte, mas de um modo geral a cultura é bastante séria. Né? Eu divido a minha vida antes e depois do Japão. Por que isso? Do ponto de vista de aprendizado com relação à vida, né, de como exatamente isso que você estava falando, né, da correção, da cultura, né, do ideal do coletivo, né, que se tem muito forte no povo japonês, na organização. A gente sai do Brasil, né, com a malandragem, com o jeitinho da cultura, né, do povo brasileiro, né, e quando você chega lá se depara com essa diferença, né, cultural tão grande. Você se adapta, demora um pouco, se adapta e acaba admirando para sempre e marcando a vida da gente. Foram 2 anos inesquecíveis. Do ponto de vista cultural e do ponto de vista profissional também, porque a gente chega lá e imagina que vai jogar e passar por cima de todo mundo, porque você é brasileiro e joga num país de uma cultura que não é referência com relação ao futebol no mundo. E eu me recordo que com 3 meses eu cheguei para o meu intérprete e disse, eu vou voltar para o Brasil, se eu não estou conseguindo jogar aqui. Ele disse, é muito rápido. Né? Eu driblo um jogador, quando eu acho que está vindo outro, não é o mesmo que deu a volta e está na minha frente de novo para me driblar. E ele me disse, calma, tu vai se adaptar. Né? O refinamento técnico do japonês, ele não é... Hoje o jogador é muito hábil também, né? Mas os fundamentos técnicos do jogo, todos eles tinham. Né? Um zagueiro, por exemplo, levantava a cabeça a 40 metros de distância e ameaçava engatilhar um lançamento para minhas costas. O atacante fazia a finta e eu disse, eu não vou correr, cara, essa bola não chega. E a bola chegava pesada nas minhas costas, entrava e alguém me disse, eles batem bem na bola. Se tu não correr, a bola vai entrar nas tuas costas. E aí, então, como eu disse, foi um aprendizado cultural e dentro do campo. Também porque, como o futebol está se desenvolvendo ainda no país, muitas culturas futebolísticas diferentes. Né? Eu fui treinado por um tcheco, depois por um japonês, por um brasileiro que foi o Leão que esteve lá, mas também enfrentei espanhóis, alemãos, italianos. Né? Então era uma mistura, um mix de cultura que me deu muito ensinamento para essa carreira agora de treinador. Bom, aí depois dos 2 anos no Japão, Fluminense, aí sim? Sim, retornei, foi o primeiro momento com 30 anos que eu imaginei que eu pudesse parar, né? Eu já tinha enchido um pouquinho o bolso, né? Eu já tinha conseguido, né, um pé de meia ali que pelo padrão de vida que eu vivia, acho que me garantia uma relativa estabilidade. Vamos combinar o seguinte, que tu é do time do Casimiro e do Baidec, que vocês juntaram tudo, meu. Eu não conheço o Casimiro, o Baidec eu conheço bem. O Casimiro é muito pior. E o Baidec, o cara dizia que o Baidec comprou apartamento no Juvenil. Claro, é verdade. É verdade isso, mano. Verdade e mais. E ele morava em frente ao Olímpico, não tinha treino de manhã, o Baidec levantava às 7 horas, ia no Olímpico, tomava o café, voltava, dormia, voltava ao meio-dia para almoçar, cesteava e às 4 era o treino. Então, eu me recordo que eu passei a minha carreira inteira sendo chamado de pão duro. Eu disse, eu não sou pão duro, eu sou econômico. Vamos fazer o seguinte, a gente conversa daqui a 10 anos e vamos ver quem é que tem razão. Bom, e aí, no Fluminense, o técnico quem era? No Fluminense foi o período que eu mais tive técnico na minha carreira, Bosco. Eu fui treinado pelo Renato, né? Quando tu chegasse lá? Não, quando eu cheguei lá, o treinador era o Ivo Wortmann. Quem me levou para lá foi o Ivo. Já te meteu de quarto zagueiro ou lateral? Não, na verdade, quem me colocou de quarto zagueiro foi o Marcelo, o lateral esquerdo do Real Madrid. Que ele estava subindo. Depois do Ivo, se eu não me engano, acho que nesse período, num período muito próximo, o Josué Teixeira, que era um treinador da base, veio como auxiliar e já tinha sido treinador da base do Fluminense. E quando ele chegou, ele disse, Roger, eu estou subindo o Marcelo, né, que eu trabalhei com ele lá embaixo, ele é muito bom, e eu te aconselho tu já está com 33 anos, acho que é um momento importante tu mudar de posição, né, para garantir mais alguns anos, tu tem experiência, né, conhece a função ali de trás. Daí eu disse, não, deixa eu ver primeiro esse menino aí, vamos ver se eu não consigo medir força com ele. Quando eu vi o Marcelo jogar, eu disse, bom,
Eu acho que é melhor eu... Vou para quarto zagueiro, fazer a cobertura para ele. Exatamente. Eu acho que é melhor eu me resguardar aqui de quarto zagueiro, ainda mais que estava chegando também num clube um outro rapaz vindo da Rússia, Portugal, que era o Thiago Silva. Né? Então, assim, deixa eu me esconder aqui no meio desses dois, que aqui eu não vou passar aperto. E aí ficasse quantas temporadas lá? 3 anos, 3 temporadas, 2006, 2007, 2008. Né, e o título, o vice da Libertadores 2008, né, que nós perdemos para a LDU, que o treinador era o Renato. E o título da Copa do Brasil em 2007, que eu fiz o gol da final, né, que é a imagem... Fizesse o único gol da carreira do Roger. É o último não. É o último não. O único não. Não, o único não. Minha carreira tem 28 belos gols, Bosco. 28? Foi de pé direito ainda. Gol de pé direito, né? Joguei a final, o Luiz Alberto machucou, né? E aos 3 minutos de jogo a gente fez o gol que nos daria a vitória, né? Com 3 minutos tu tira a vantagem, eu me recordo, o Bosco não sabia se tu defendia ou se tu atacava, né? Porque fez o gol com 3 minutos, mas o Felipe Melo conseguiu ser expulso com 3 minutos também. Então 90 minutos é muito tempo. 90 minutos é o jogo inteiro, tirando os acréscimos ainda. Eu lembro que eu não sabia se a gente procurava o gol para fazer o segundo, se a gente resguardava a vantagem que a gente tinha construído, né? Mas no final a gente comemorou um título. Fazia 23 anos ou 24 anos. E ali encerrasse, depois dos 3 anos ou não? 2008 foi daí que eu tentei, quando eu comecei falando que eu tentei jogar nos Estados Unidos. E não comecei, e volto para o princípio para me tornar começar a faculdade de Educação Física. Bom, aí encerrasse o curso e fosse treinar qual time? Qual foi a tua primeira experiência? Não, na metade do curso eu entrei no Grêmio como auxiliar. O clube estava procurando o César Dias, né, que era diretor à época, hoje trabalha com comunicação também. Comentarista da Band. É, um grande amigo, uma excelente pessoa. Me chamou querendo que eu trabalhasse no clube, né, perguntando se eu tinha interesse, né, e o que eu queria fazer, porque eu, junto com a faculdade, eu também fazia um curso de gestão. Um dos primeiros cursos foi feito dentro do Internacional, né, eu fiz 1 ano e pouco de gestão ali dentro. E então a publicidade disso deu a entender que talvez eu também quisesse ir para a área de gestão, né? Mas eu disse, César, eu quero campo, né? E de preferência, sem querer exigir, obviamente, que eu possa me colocar numa posição que obrigatoriamente eu quero concluir a faculdade de Educação Física, né? Essa é a minha única exigência, né? Que eu não precise estar viajando tanto, né? E possa também concluir. Daí eu fiquei auxiliar da casa durante 11, 12 e 13 no clube. Com quem? Renato, novamente, acho que 2 ciclos do Renato. O Celso Rotti, Caio Júnior, Julinho Camargo, Vanderlei, né, que foi um cara que me ensinou muito também, como todos os outros, mas ele, de uma certa forma, me colocou embaixo do braço e é muito bacana a atitude dele, né, de muitas vezes, depois de um jogo, me chamar e dizer, eu fiz isso. Por que tu acha que eu fiz isso? O que tu faria? Né, tu faria alguma coisa diferente? Você pode falar, não precisa ter receio, eu quero que tu aprenda. Né? E foram 5 ou 6 profissionais, né? Cada um de histórias e vida diferente, e capacidades muitas e estilo diferente. Né? Eu contei esses dias, foi ao longo de 17 anos, exatamente como profissional, foram 33 treinadores, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar. E aí vem aquela história, peguei um pouquinho de cada um, ou daqui a pouco tu vai dizer, tem 3 ou 4 que me inspiraram mais. Não, é que na verdade a gente aprende com todos, né, Bosco? Com uns como se fazer, outros com não fazer. Vem cá, o que acontece naquele cafofo ali, cara? Tem aquele cafofo que eu falo, é o vestiário. Tudo se resolve ali, né? Agora, atualmente, muito a gente vê algumas coisas, né, de deixarem visualizar, e algumas gravações de vestiário. Aquela parte íntima ali, eu acho que ainda ela deve ser preservada como a parte mais folclórica do esporte, né, porque é ali onde de fato as coisas se resolvem, né, há muita coisa no imaginário, né, do torcedor, né, de como as coisas são conduzidas ali dentro, mas ali é o cerne do esporte. Tu sabe que naquelas festas, né, dos grandes ídolos que eu fiz durante 24 anos, uma vez eu disse para o Filipão e para o Parreira junto, treinador é tudo igual. E ele disse, como que treinador é tudo igual? Claro, zagueiro não marca em linha,
Os laterais não apoiam o mesmo tempo sem a bola. O 5 pega o 8, o 9 desce um pouquinho. E ele para mim assim, mas a diferença agora é quem manda no vestiário, quem tem o grupo na mão. Não é totalmente isso, mas o grupo na mão é uma vantagem, né? Eu costumo dizer que dentro do campo, né, no dia a dia, se a gente sabe o que está fazendo, a gente ajuda em 30%. Se a gente não souber, a gente atrapalha em 50%. Mas se atribui um peso muito grande e importante, né, a questão da gestão, porque, né, de fato, né, você conseguir gerir bem e mobilizar e engajar o jogador, né, é a parte importante do trabalho. Mas, claro, o campo nada substitui. Né? Existem várias formas e metodologias cada vez mais modernas de se fazer o jogo. Né? E o campo, assim como antes, agora também tem uma importância muito grande, como a gestão, né, de pessoas. Né? Nós trabalhamos com pessoas, e pessoas de um grupo com características de personalidades heterogêneas. Isso aí, tu pega um grupo lá com 20 jogadores, 25, cada um diferente do outro, cada um com um problema, cada um com um tipo de personalidade, cada um com um gênio difícil. Como é que é isso aí? É um trabalho individualizado? Chama na sala, dá um xixi em grupo? Como é que faz isso? Depende, né? Existem alguns tipos diferentes de gestão, né? Personalidade. A gente tem, muitas vezes, no esporte, né, se entende, né, que para exercer cargos de liderança, outro precisa ser sanguíneo ou colérico, né, e a bem da verdade, você precisa ter a habilidade para gerir pessoas, né, pessoas que, além de atletas, são indivíduos e seres humanos da integralidade, né, que não chegam, muitas vezes, com seus problemas, tiram a mochila dos problemas, deixam no armário e vão para o campo treinar e depois pegam novamente. Né, para mim, a base de uma gestão é você ser coerente e ser ético e respeitoso com o atleta. Né, entender que muitas vezes as coisas não acontecem dentro do campo, não apenas, né, entendendo que há má vontade ou indisposição, ou que o jogador está fazendo o corpo mole para derrubar o treinador. Né, é preciso entender que há uma adversidade do outro lado e ele precisa ser municiado de informação. E, de fato, quando é necessário, né, você ser um pouco mais forte, um pouco mais incisivo numa cobrança, você tem que ser. Né, porque hoje, ainda mais hoje, né, Bosco, com a questão da mídia social, a cobrança excessiva em cima do atleta, a exposição excessiva, é importante você conduzir bem esse processo, saber blindar o atleta, saber responsabilizá-lo na medida do possível, compartilhar a responsabilidade e a construção do trabalho também. Esse campeonato brasileiro aí, muito equilibrado, né? Tu tens alguma projeção? O que tu consegue enxergar no horizonte ali? São Paulo, Flamengo, Inter, Grêmio, Cruzeiro? Eu vou te dizer, Bosco, que assim, depois da 14ª rodada, que foi a rodada que eu saí, eu não vi mais nada. É mesmo? Não vi mais um jogo, né, completo. Né, vi apenas os gols. Né, eu costumo... Mas por que isso? Porque durante o ano inteiro e durante todos os dias, esse tempo nós calculamos, quando estava jogando, em média, a gente vê pelo menos 300 jogos no ano. Né? Porque tu vê 2 ou 3 jogos do adversário seguinte que tu vai jogar, além de rever o teu. E o boleiro gosta disso, quando tu senta lá, olha aqui, hoje vamos assistir o jogo do nosso adversário. Não, mas tu não passa, hoje não se passa o jogo inteiro, né? Você pega só os melhores momentos é uma equipe só para isso, né? Sim, hoje sempre teve, né? Mas hoje tem com um departamento específico que lida com análise, que faz a gestão desse material, entrega para o treinador, e aí sim, a gente sabe que é difícil você prender a atenção, né, de um grupo de indivíduos, de pessoas, por muito tempo. Então você tem que saber compilar as imagens, né, o que é importante de fato, tanto do seu time quanto do time adversário, e passar para o atleta e discutir, expor, né, discutir, compartilhar estratégias para o jogo, né, e determinar, escolher qual a melhor formação que vai para campo. Mas, de modo geral, é sempre muito aceito pelo jogador. O jogador está muito mais profissional, Bosco, muito mais. Ele busca o profissionalismo porque ele entende, né, que se ele não for profissional o suficiente, vai ser passado por outro. Hoje a competitividade é muito grande e o mercado está muito inchado, tem muitos profissionais à disposição, ele sabe que tem que ocupar aquele espaço e permanecer. Bom, mesmo não vendo, então, depois da 14ª rodada, dá para fazer uma projeção aí ou não?
A gente sempre costuma falar daqueles que estão na frente, né? A volta da Copa do Mundo e a parada da Copa do Mundo deu oportunidade para que ganhasse um fôlego e se pudesse trabalhar principalmente, né, a questão física em função, né, do acúmulo de jogos que teria no final do ano. Aqueles que conseguiram aproveitar bem esse momento e trabalhar e ter essas opções à mão, levam vantagem. E aqueles que estão na frente, obviamente, né, que já tem essa vantagem construída, já tem o motivacional já para o seu lado, porque já está no segundo turno, iniciando, e aqueles que estão lá embaixo querem subir. Né? Os 3 ou 4 times que estão hoje brigando pelas primeiras colocações vão se alternar, né, e vão estar muito próximo. Antes das 3 rodadas finais do campeonato, eu não acredito que vai se decidir o campeão. Bom, para encerrar, eu vou revelar aqui o time dele. Você não pensa que ele é gremista, que é do Fluminense, ele não é? Ele é torcedor e fundador, sabe o que eu vou dizer, né? Do Auxiliadora do Monte Serrat, que joga no Parcão. Joga ainda ou não? Eu não sei como é que anda o time do Auxiliadora Futebol Clube. Te criasse ali, né? Me criei por ali, joguei muito. O pessoal falava da personalidade que eu tinha quando tinha iniciado a jogar. Quem jogava mesmo dizia que era o teu irmão Valtinho. Diz que o Valtinho que era o craque da família. De zagueiro, né? Zagueiro lateral esquerdo, ele era o craque e eu fui inteligente. Dizer que a minha personalidade foi forjada nos jogos da base, não é verdade. Foi jogado na Paquetá, na Copa Ajax, nos torneios no Parcão. Tu jogou a Copa Ajax com o Barcelos? Joguei, pô. Joguei a Copa Ajax, né? Joguei muito no Campo da Tuca, né? Em Viamão, passei a cidade inteira. E aí, nesses jogos, tu constrói todo o teu lastro que tu precisa. Quem é que te levou para o Grêmio, para a base? Quem me levou, eu era colega de um lateral direito que jogava no Grêmio, que era o Christian de Antagorda, que até hoje é um grande amigo meu. E a certo momento ele também ia ver os jogos, ele já não jogava porque ele já estava federado. E ele me disse: Roger, hoje a gente tem um lateral direito jogando lateral esquerda. Vamos lá fazer um teste. Eu fui e não saí mais. Quem era o olheiro lá? No Grêmio? Não, a que me chamou profissional foi o Zeca. O Zeca Rodrigues? O Zeca Sapo. Alô, Zeca Sapo, lateral do Palmeiras. Conhece? Pelo menos de lateral tu conhece. Ele fez uma competição pelo juvenil ou pelo júnior, porque nós tínhamos ficado sem treinador. E no retorno, depois ele me comentando, ele me disse que o Filipão chegou para ele e perguntou disse que ele teria que contratar um lateral esquerdo porque o Branco estava indo embora. Ele disse: não precisa de lateral esquerdo, tem um neguinho lá, né? Neguinho de canela fina lá na base, busca ele que ele está machucado e traz ele para cá. Roger, prazerzão falar contigo. O Roger é um dos homenageados nesse evento da Federação Internacional de Educação Física, com o nosso ato solene aqui. Então, um grande abraço para vocês todos, mas vai rodar a vinheta, entra o intervalo e nós continuamos aqui, tá certo? Que o Roger vai atender as pessoas que estão aí e que gostam muito dele, porque é um grande cidadão, um grande técnico, um grande pai, eu sei disso, porque acompanhei essa carreira toda, tá bom? Voltamos em seguida. A história do João é super bacana, ele teve uma experiência muito grande dentro do União e isso fez com que ele pegasse gosto pela prática de alguma atividade. Fez algumas escolinhas, fez natação, fez tênis e depois, como eu joguei muitos anos basquete, ele começou a curtir bastante também, fez as escolinhas de basquete e hoje já está praticando de forma bem competitiva, fazendo parte da equipe. O João sempre teve uma característica de ser um menino mais introvertido, mais tímido um pouco, né? E acredito que o esporte tem ajudado bastante ele, a ele tá podendo desenvolver melhor essa comunicação,
essa facilidade em interagir em determinadas situações. Acredito que o esporte seja uma segunda casa, né? E ajuda bastante a gente a estar mais tranquilo em relação ao afastamento de problemas que a sociedade hoje nos traz. Eu gosto bastante do basquete porque eu crio novos amigos e também é bem legal porque é bem divertido e eu gosto de jogar. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela, e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. E eu fico cada dia mais feliz com o que eu faço. Esses benefícios também podem ser encontrados em outros esportes, como ginástica rítmica, tênis, assim como outros. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para a sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Tá certo, então, mais um homenageado, 20 anos da regulamentação da profissão de educação física. Professor Hélio Carraveto, diretor de preparação física do Internacional, mas nós vamos falar aqui um pouco da profissão de professor, de profissional de educação física. Exatamente. Eu venho aqui como professor de educação física, João Bosco. Depois de passar quase 2 décadas em escolas estaduais, escolas particulares e na Universidade Federal e no IPA. E em várias universidades, onde eu trabalhei com cursos de pós-graduação. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e louvo muito essa iniciativa, que é a celebração ao ato de educar. Eu acho que para esse momento que nós estamos vivendo, nada melhor do que celebrar o ato de educar. Agora, para quem tem todo esse teu currículo aí, como é que era antes? Lecionar, formar, e aí a profissão não era reconhecida, regulamentada. A educação física, eu quando comecei na educação física, eu comecei a título precário, na Escola Normal em São Sebastião do Caí, justamente para substituir um militar que ocupava o cargo de professor de educação física naquele período, porque nos anos 70, que as faculdades de educação física começaram a ter um impacto maior relacionado ao ensino. Então, naquele momento, o mercado era mais amplo. E no momento que foi instituída as 3 aulas semanais nas escolas estaduais, então a oferta foi muito maior. Então, nós aproveitamos, eu estava entrando na educação física naquele momento e iniciei como professor estadual, a título precário, com 17 anos, na Escola Normal em São Sebastião do Caí. Nesse tempo todo, assim, da profissão de profissional de educação física. A educação física, obviamente, que a tecnologia avançou muito nessa área, como avançou na medicina. E a ciência, o estudo, a pesquisa na educação física? Eu vejo assim, Bosco, a ciência, tanto a ciência da educação como a ciência do esporte, ela evoluiu muito. Mas eu acho que o professor, como eu falo em relação ao treinador, o treinador ou o professor, o treinador não deixa de ser um professor,
porque ele trabalha dentro de um processo de ensino-aprendizagem. Então, ela está muito mais relacionada à sabedoria, à inteligência, à percepção, à tua capacidade de entender o outro, do que praticamente assim a ciência. A ciência te dá a fundamentação. Mas se tu não tiver essa sensibilidade pedagógica, essa vocação pedagógica, tu não atinge o que é mais importante, a alma do outro, a alma do aluno. Isso é fundamental. Como é que funciona hoje? Tu que és o coordenador de preparação física do Internacional, um simples exame de sangue mostra o quê? Nós, dentro dessa área da coordenação da preparação física, nós trabalhamos a coordenação da performance, Bosco, nós trabalhamos com várias áreas do conhecimento, tanto na área da medicina, quanto na área da fisiologia, a fisioterapia, a nutrição tem avançado muito, a área da psicologia. Então, tu realiza um trabalho interdisciplinar. Mas mesmo com o avanço da tecnologia, que nós hoje utilizamos muito os recursos tecnológicos como mecanismo de coleta de dados. Mas esses mecanismos tecnológicos, por mais que ele avance, se não estiver a presença do homem, a sensibilidade do homem com base numa fundamentação, com base nas ciências humanas, esses dados passam a ser muito mal aproveitados. O mais importante, tu tem que ter os dados para poder atingir, fazer com que o atleta possa entender. E, ao mesmo tempo, tu trabalha em cima da conscientização do atleta, que isso é o aspecto mais importante. Então, a tecnologia vem avançando, mas as relações, o processo de relação e o processo da gestão humana, ele passa a ser fundamental, se não primordial. De que maneira que vocês conseguem, assim, na preparação física, visualizar que determinado atleta está esgotado, que ele precisa ficar fora um jogo, 2 jogos? Hoje nós temos vários recursos. Hoje cada treinamento o atleta utiliza um GPS. E esse GPS te dá todas as informações. Muitas vezes nós podemos ter 50, 60 tipos de informação. Então nós selecionamos estas informações. Com base nessas informações, tu tem uma avaliação daquele microciclo, daquela semana de treinamento, somada ao desempenho dele no jogo e com os mecanismos de avaliação pós-jogos, os mecanismos fisiológicos de avaliação, tu tem um dado em relação ao estado de treinamento ou estado de fadiga do atleta. Não faz muito tempo, né? A comissão técnica era o treinador, o preparador físico e olha lá, um auxiliar. Hoje o futebol não funciona mais sem uma equipe multidisciplinar completa? Não, hoje cada vez mais tu tem que aprender a trabalhar na equipe. Eu continuo salientando a importância do treinador, a liderança do treinador, a autonomia do treinador, ela passa a ser fundamental, porque é ele que escala. Mas ao mesmo tempo, esse treinador ele tem que ter a sabedoria de saber trabalhar em equipe. Porque toda a equipe, ela colabora de uma forma decisiva em relação ao desempenho, à performance de uma equipe. O treinador, ele decide, por exemplo, nos dados, só que você passa, resultados de exames, gráficos, ou é uma reunião, uma conversa? É uma reunião, tu tem os dados, aqueles dados tu tem as informações e de acordo com aquelas informações tu passa a comissão técnica e a comissão técnica, junto com o treinador, o seu assistente e o preparador físico, eles passam a conjugar, a verificar aquilo que é melhor, mas a decisão sempre é deles. E a decisão maior é do treinador. Então, muitas vezes, tu tem um atleta que naquele momento, ele não tem as melhores condições, está com um índice elevado de fadiga. Então, o treinador, muitas vezes, opta por aquele jogador para jogar 15, 20 minutos ou meio tempo, para não perder o padrão de jogo, o mecanismo de jogos, para depois colocar um outro jogador. Mas isso é uma decisão que compete ao treinador. Vamos voltar um pouco para a educação física. O mercado de trabalho, professor. Eu me entristece muito quando eu falo em termos de mercado de trabalho. Lamentavelmente, Bosco, nós não temos projetos dentro da área da educação física. Os projetos são muito pobres dentro da área da educação física. E, por outro lado, os nossos também, dentro da região, a política
de desenvolvimento do esporte, ainda ela é muito acanhada, muito pobre, ela deveria ser mais agressiva. Hoje nós temos pesquisas que evidenciam a importância do esporte nos mais diferentes significados em relação à promoção da vida, à promoção da saúde, à prevenção de doença, à inserção social. Os postos de saúde deveriam ter um profissional de educação física. Quantos programas nós temos, quantos projetos nós temos na área de educação física? Agora, eu vejo um espaço muito importante dentro da área da gestão do esporte. A gestão do esporte não precisa estar direcionada ao esporte de alto rendimento. Ela pode estar relacionada à gestão do esporte na educação, à gestão do esporte na saúde, à gestão do esporte em relação à inserção social. E a qualidade de vida, que hoje todo mundo busca isso, né? A promoção humana. Então, tu tem muito espaço em relação a esta área. Professor Hélio Carraveta, professor mesmo, porque ele foi professor universitário, formado em educação física, pós-graduado, mestrado, escritor, e ele, hoje, um dos homenageados aqui, 20 anos da regulamentação da profissão profissional, professor de educação física, tá certo? Roda a vinheta, que nós voltamos em seguida. Joana sonhava em ser modelo, mas era balconista na confeitaria. Sorria para novos clientes, clientes antigos e até quando não tinha cliente nenhum. Cuidava da sua alimentação e da saúde de seus dentes. Hoje ela continua na confeitaria, ainda sorrindo, só que agora no cartaz da propaganda. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Cuide de seu sorriso em nossas clínicas odontológicas. Tratamentos diversos para crianças e adultos com agendamento direto nas unidades. Vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você.